O retorno de um ativo Y pode ser explicado pela variação da taxa de câmbio expressa em percentual da seguinte forma: y é igual a 0,10 mais 0,50x. Esse modelo de regressão possui um coeficiente de determinação de 95%. Se a taxa de câmbio tiver registrado variação positiva de 12%, podemos afirmar que o retorno do ativo foi de quanto? Então vamos com calma aqui. Esse exercício ele está tentando explicar a variação de um ativo, né, pela variação da taxa de câmbio. Então ele quer saber quanto variou o ativo expresso pelo y em função da taxa de câmbio. Então foi feita uma regressão que a reta de regressão ficou da seguinte forma: 0,10 mais 0,5x. O que é isso? O x é a variável independente, né? Variável independente, que nesse caso é a taxa de câmbio. Então eu quero saber se o meu ativo tem uma relação com a taxa de câmbio. Por exemplo, se a taxa de câmbio subir, será que meu ativo vai subir também? Se essa reta de regressão for boa o suficiente, sim. Por quê? Porque se o x sobe, né, que é a nossa taxa de câmbio, como tem um mais aqui, uma relação direta, o meu ativo também tende a valorizar. E quando a taxa de câmbio cai, o meu ativo tende a desvalorizar. O que eu quero saber é o seguinte, quero saber duas coisas. Primeiro, quanto será que rendeu o meu ativo, dado uma taxa de câmbio de 12%? E qual que é o poder de explicação desse modelo? Ou seja, será que esse modelo é bom o suficiente para explicar o comportamento do meu ativo em função da taxa de câmbio? Então vamos responder a primeira pergunta. A primeira pergunta é assim, não é difícil, eu simplesmente tenho que pegar o 12% e jogar lá na fórmula. Então y é igual a 0,10 mais o que? 0,5 vezes 12. O 12, por onde você tirou, cara? Tirei do enunciado. O 12 é o que ele está falando aqui para a gente, que é a taxa de câmbio. Então, se a taxa de câmbio for 12, quanto que vai dar isso aqui? Então, 12 vezes 0,5 vai dar 6. 6 mais 0,10, isso aqui vai dar 6,10. Então, ele está dizendo o seguinte, por esse modelo de regressão, quando a taxa de câmbio variar 12%, o meu ativo vai subir 6,10. Então, você já pode tirar de cara a letra A, que fala em 23,8, que está errada, e você pode tirar a letra D de delta, que também fala de 23,8, também está errada. Então, eu estou entre a letra B e a letra C. Para eu poder resolver qual que é certa, a B ou a C, eu vou ter que olhar a outra informação que o enunciado trouxe para a gente, que é o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, ele também é expresso por R ao quadrado. E o que ele quer dizer para a gente? Ele quer dizer o quão bom é o ajuste dessa reta, ou seja, quanto da variável dependente, né, qual que é a porcentagem da variabilidade da variável dependente que pode ser explicada pela equação de regressão. Então, se ele está dizendo que é 95%, quer dizer que é um ajuste muito bom. Então, 95% da variabilidade da variável dependente pode ser explicada pela equação da regressão. Então, é um ajuste muito bom. Significa que esse modelo explica bem o comportamento da variável do meu ativo, né, da variável dependente, em função de uma mudança na variável independente, que é meu x, que é a minha taxa de câmbio. Então, resposta correta é ela, letra C de Caio. 6,10% é o retorno do ativo quando a taxa de câmbio for 12%, e 95% da minha variabilidade, né, ou seja, da variabilidade da variável dependente, que é o y, pode ser explicada pela equação de regressão. Então, resposta correta, letra C de Caio. Uma pesquisa conduzida com um grupo de clientes de determinada instituição financeira apontou que os respondentes faziam um número excessivo de operações, preferindo eles mesmos efetuarem as ordens de compra e venda, ao invés de delegar essa função a um gestor profissional, apesar da pouca experiência desse grupo com operações envolvendo ativos de renda variável. A pesquisa também apontou que muitos se recusavam a admitir que uma má decisão de investimentos tinha sido tomada e que insistiam em determinada estratégia perdedora na esperança de reverter as perdas. Pode-se afirmar que os respondentes apresentaram os seguintes viés comportamentais. Então vamos lá, o que ele está falando aqui? Se ele está fazendo, né, se esses respondentes estão fazendo um número excessivo de operações, o número excessivo de operações está muitas vezes relacionado com excesso de confiança. Por quê?
Porque você faz muitas operações e às vezes você tem até algumas pessoas, podem ser alguns profissionais que estão te auxiliando, alguma coisa do tipo, que te falam, faça menos operações, porque esse número excessivo de operações pode eventualmente se configurar num grande volume de tarifas que você vai ter que pagar, de corretagem, de emolumentos e outros tipos de tarifas, e isso no final do dia, apesar de você eventualmente ter até tido bons trades, bons negócios, você gerou tanto custo de transação que no final do dia pode ser que seu resultado não tenha sido tão bom, eventualmente até negativo ou perdedor quando a gente compara com um benchmark. Então, se tem um número excessivo de transações, como ele falou aqui, ó, um número excessivo de operações, a gente está falando aqui do excesso de confiança. Então, o excesso de confiança apareceu aqui. Depois, ele fala o seguinte, eles preferem eles mesmos efetuarem as ordens, mesmo sem ter muita experiência. Então, se eles mesmos estão fazendo as ordens, parece que eles têm uma sensação de que quando eles emitem, né, quando eles comandam as ordens, parece que eles vão ter maior influência sobre o resultado. E a gente sabe que na prática não tem nada a ver isso daqui, né? Então, se está parecendo que eles mesmos preferem efetuar as ordens de compra e venda, ao invés de delegar a função a um gestor profissional, apesar da pouca experiência desse grupo com operações envolvendo ativos de renda variável, nitidamente aqui parece que eles têm uma ilusão de controle. O que é ilusão de controle? É isso. É você falar, não, eu não vou deixar outra pessoa efetuar a ordem. Eu vou efetuar a ordem, porque se eu efetuar a ordem eu vou ter, aparentemente, parece que eu tenho mais possibilidades de ter um resultado positivo. Então, isso aqui leva a crer que existe uma ilusão de controle. Depois, a pesquisa também apontou que muitos se recusavam, vou mostrar aqui, ó, muitos se recusavam a admitir que uma má decisão de investimento tinha sido tomada e que insistiam em determinada estratégia perdedora na esperança de reverter as perdas. Então, isso aqui podem ser duas coisas, tá? Primeira coisa que você pode pensar, eu vou segurar o ativo para ver se volta. Então, nitidamente, isso daqui pode ser aversão à perda. Pode sim. Você pode falar o seguinte, olha, eu estou segurando porque se eu vender eu vou realizar um prejuízo, então eu não vou vender, vou esperar ver se isso aqui sobe para ver se eu ganho dinheiro e reverte essa perda. Agora, tem um outro viés que pode aparecer também nesse caso, que é o viés da aversão ao arrependimento. O que é a aversão ao arrependimento? A aversão ao arrependimento é um viés que é uma teoria, né, que a gente usa para explicar uma tendência dos investidores de se recusarem justamente a admitir que uma má decisão de investimento foi tomada. Então, quando você vê isso aqui, ele se recusa a admitir isso aqui é a aversão ao arrependimento. Por quê? Porque se ele se admitir, ele vai ter que se arrepender, né? Ele vai acabar se arrependendo do que ele fez e muitas vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com esse sentimento. Então, está associado com decisores que se apegam a investimentos ruins por muito tempo, ou que continuam aí, como anunciado disso pra gente, né, insistindo em determinadas estratégias, na esperança em que a situação se reverta e as perdas possam ser recuperadas. Então isso aqui é a aversão ao arrependimento. Então a gente tem excesso de confiança, ilusão de controle, aversão à perda e aversão ao arrependimento. Então vamos ver aqui, ó. Letra A. Aversão ao arrependimento? Tá certo, mas apenas isso? Não, a gente identificou outros 3, né? Então isso aqui estava indo bem, mas não é apenas, então tá fora. Letra B de bravo, ilusão de controle, tá certo. Excesso de confiança, notamos isso no enunciado também. E aversão ao arrependimento. Essas 3 parece que tá bonitinho. Vamos ver as outras 2 para ver se está errado. Ó, estão erradas. Ilusão de controle, tá certo. Excesso de confiança, apenas? Não, a gente identificou outras 2, né? A gente identificou aversão ao arrependimento e também aversão a perdas. Então, esse aqui tá errado. Letra D de delta. Aversão a perdas, está certo. Aversão ao arrependimento, está certo. Mas foram apenas essas 2? Não, a gente identificou outras 2. Excesso de confiança e ilusão de controle. Então, realmente, a melhor resposta, a gente vai ficar com a letra B de bravo, é ilusão de controle, excesso de confiança e aversão ao arrependimento. A letra B de bravo é a resposta correta desse nosso exercício. Considere as seguintes informações sobre determinada empresa. Então, o enunciado trouxe para a gente o quê? Trouxe a receita, 3 milhões, EBITDA de 30,
depreciação e amortização de 10%, despesas financeiras de 10%. E falou para a gente considerar os percentuais acima incidentes sobre a receita total. Então, é 30% de 3 milhões, 10% de 3 milhões e 10% de 3 milhões. Assumindo a alíquota de imposto de renda de 20%, ativos totais de 6 milhões de reais e que o EBIT representa o lucro operacional, o retorno sobre o ativo ROA dessa empresa é quanto? Então, vamos lá, tem muita informação aqui, vamos organizar melhor para você conseguir resolver a questão. Ele está pedindo para a gente o ROA. Como é que a gente calcula o ROA, que é o Return on Assets, né, o retorno sobre os ativos? Eu vou pegar o lucro operacional e vou dividir pelo total de ativos. Total de ativos eu já tenho que o total de ativos é de 6 milhões de reais. Está faltando eu calcular o lucro operacional. Ele deu uma deixa aqui para a gente e falou o seguinte, que o lucro operacional, para a gente considerar o EBIT. O que é o EBIT? O EBIT é o Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, ganhos, earnings, before, antes, interest, juros, e taxes, impostos. Então, vamos pegar a estrutura da nossa DRE, porque que ele deu aqui para a gente? Ó, ele deu a receita no valor de 3 milhões, falou que o EBITDA é 30% disso. Ou seja, se o EBITDA é 30% disso, EBITDA 30% disso, 30% de 3 milhões, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 900 mil, 30% de 3 milhões, vamos fazer bonitinho aqui, isso aqui vai dar 900 mil reais. Então eu vou ter que tirar 900 mil, estou aqui no EBITDA. Aí, só que o EBITDA não resolve o nosso problema, a gente precisa chegar no EBIT. Para eu chegar no EBIT, o que falta? Eu preciso tirar o D de depreciação e tirar o A de amortização. É só isso, cara, é só isso. Então, quanto que é o D, depreciação e amortização? Ele disse pra gente que depreciação e amortização são 10% da receita que ele deu pra gente. Então, eu vou tirar o DA aqui, depreciação e amortização, 10%. Então, 10% de 3 milhões, isso daqui representa quanto? Isso aqui vai representar, né, faltou um M aqui, 3 milhões, isso aqui vai representar 300 mil reais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os 900, tirar 300 e com isso eu chego em quem? Com isso eu chego no que eu quero chegar, que é o meu EBIT, que é o meu lucro operacional. Então, meu EBIT vai ser 900 mil menos 300 mil, então ele vai dar 600 mil reais. Se eu tenho um EBIT de 600 mil reais, vamos calcular o ROA, ó. Lucro operacional, EBIT, 600 mil, que eu descobri agora, né, que era o que faltava para a gente resolver, dividido por ativo total, 6 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 600 mil dividido por 6 milhões, isso aqui vai dar 10%. Então, dados esses dados, né? Esses dados ficou bom, né? Dadas as informações que o enunciado trouxe para a gente, eu comecei na receita, da receita eu calculei o EBITDA, porque ele me deu a margem EBITDA, ele me deu 30% do EBITDA sobre a receita total. Aí eu achei 900 mil, tirei o D e o A, que é depreciação e amortização, que eu precisava para chegar no EBIT, que é o meu lucro operacional, dividi por 6 milhões. Ah, Caio, por que ele deu despesa financeira de 10% e imposto de renda de 20%? Para te complicar, porque você só precisaria considerar a despesa financeira e o imposto de renda se você quisesse o lucro líquido, né? Ou seja, você tem o EBIT aqui, você tiraria daqui para frente o I, que são a despesa financeira, né, o interest, e o T de taxes são os impostos, para você chegar no lucro líquido, só para isso. Mas você não vai precisar do lucro líquido aqui. Você precisava do EBIT, que é o lucro operacional, para calcular o ROA. Então, resposta correta do nosso exercício deu a letra A, né? Letra A, aqui ó, letra A de alfa. Pera um pouquinho, você vem verde, Caio, vermelho parece que está errado, né? O que está errado são esses aqui, ó, 13,33, 15, 20, tá tudo errado. A resposta correta qualquer 10%, letra A de alfa. Quando um emissor recompra suas próprias ações no mercado, tais ações recompradas devem ser classificadas como ações em tesouraria e lançadas no balanço patrimonial aonde? Nos ativos, nos passivos,
no patrimônio líquido ou nos investimentos na parte dos ativos? Então vamos lá, essa questão aqui ela é muito específica e muito direta, porque não tem muito o que dizer. Vamos entender só qual que é o processo aqui. As ações em tesouraria, o que são essas ações em tesouraria? Essas ações de tesouraria são ações que foram emitidas pela empresa, né? Foram emitidas pela empresa e em um determinado momento elas foram recompradas, né? Por que cai? Fala, por que a empresa vai recomprar suas próprias ações? Pelos mais diversos fins. Pode ser que ela queira que o valor da ação suba um pouco, porque ela vai tirar ações em circulação, então menos ações em circulação, a tendência é que o preço suba. Pode ser que ela precisou recomprar uma parte para guardar e depois vai reemitir lá na frente. Existem vários motivos aí que podem levar uma empresa a recomprar suas ações no mercado e mantê-las em tesouraria. Quando eu faço isso, essas ações têm que ser lançadas aonde? No patrimônio líquido, elas são lançadas lá no PL, e o importante você saber, para a gente não ficar só com uma resolução muito objetiva, assim, PL é a resposta, essas ações em tesouraria lá no patrimônio líquido, elas vão ser contabilizadas em uma conta redutora do patrimônio líquido. Por quê? Porque elas representam uma redução do número de ações em circulação. Então, lembra isso, se a empresa tem ações em circulação, recompra uma parte delas e vai deixar em tesouraria, para os mais diversos fins, pode ser querer que o preço aumente, pode querer guardar para depois remitir, essas ações vão parar lá no balanço patrimonial, no patrimônio líquido. E elas representam uma conta redutora do patrimônio líquido, porque representam aí uma diminuição das ações em circulação. Então, a gente não vai classificar nos ativos, não, está errado, não vamos reclassificar nos passivos e nem nos investimentos ativos. A gente vai classificar, jogar isso aqui no patrimônio líquido como uma conta redutora do PL, porque representa uma redução do número de ações em circulação. Então a gente vai ficar com a letra C, né? A letra C de Caio é a resposta correta desse nosso exercício. Uma empresa possui 1 milhão de ações em circulação, com valor unitário de R$50. Então, você tem uma empresa aqui, tem 1 milhão de ações em circulação, com valor unitário de 50. Ela decide fazer um follow-on para emissão de 500 mil novas ações ao valor unitário, né, ao preço de R$40 por ação. Após concluído o processo, o novo preço das ações será de quanto? Então, o que cai essa história aí de follow-on, esse nome tão feio aqui, follow-on? O que é isso? Follow-on também é conhecido como uma oferta subsequente de ações. O que é uma oferta subsequente de ações? É o oposto de um IPO, que é a oferta pública inicial. Oferta pública inicial é a primeira vez que você faz a oferta pública que você vai ao mercado. Se eu voltar ao mercado uma segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, qualquer vez que não seja a primeira, para não chamar de IPO, porque não é mais a primeira, a gente chama de follow-on. Então, follow-on nada mais é do que a empresa voltar ao mercado por uma segunda, terceira, quarta, quinta vez que não seja a primeira. Então, é a mesma coisa de um IPO, só que como não é a primeira vez que a empresa vai ao mercado, ela deixa de chamar de IPO, de oferta pública inicial, e se chama de oferta pública subsequente, porque não é mais inicial. Então, não é mais IPO, em inglês é follow-on. Então, o follow-on é isso. O follow-on pode ocorrer em dois mercados. O follow-on pode ocorrer no mercado primário, que é quando a empresa vai lá e emite novas ações, então ela já tem ações emitidas, vai emitir mais um lote de ações. No mercado primário, lembra que o dinheiro vai parar no caixa da empresa e aí pode haver, né, aí tem o risco do acionista ser diluído, então ele tem até um direito de preferência de subscrição para manter o seu capital ali, a sua participação no capital intacta, ou pode ser um follow-on no mercado secundário. E como é que ficaria um follow-on no mercado secundário? É quando você tem um investidor ou um grupo de investidores que tem uma posição relevante de ações da empresa e ele vai vender, seja uma parte ou seja todas essas ações. A diferença é que no secundário não vai entrar dinheiro no caixa da empresa, vai entrar dinheiro no bolso dos acionistas que estão vendendo essas ações, tá? Então, esses são os dois follow-ons. Nesse caso aqui, como a empresa está emitindo novas ações, a gente está falando de um follow-on no mercado primário. E aí ele disse o seguinte, como é que fica o preço, né? A empresa tinha 1 milhão de ações em circulação, 1 milhão de ações em circulação, com o valor unitário de R$50. Então, custava R$50 cada ação dela em circulação. Isso representa um financeiro de quanto? Isso representa um financeiro de 50 milhões, né? De 50 milhões. 50 milhões aqui, ó, mais 3 zeros, 50 milhões.
ela vai emitir 500 mil novas ações. 500 mil novas ações vão ser emitidas. E essas ações vão ser emitidas ao preço de 40 por ação, vezes 40 por ação. Isso daqui significa o quê? Um incremento de 20 milhões de ações. Né? 500 mil vezes 4. Quer fazer a conta? Vamos chamar uma calculadora. Não fica perdendo tempo na prova, porque você corre o risco de errar com esse bando de zero que tem aí. Chama a calculadora aí, ó, 500 mil vezes 40. Calculadora, faz para mim. 500 mil, enter 40 vezes. É a melhor coisa, você não corre o risco de errar. 20 milhões. Então, eu tenho um incremento agora aqui de 20 milhões de reais. Né? 20 milhões. 20 1, 2, 3, 1, 2, 3. Consequentemente, agora, depois desse follow-on, eu vou ter quanto aqui? Ó? Eu vou ter 1 milhão mais 500 mil, eu vou ter 1 milhão e 500 mil ações, 1 milhão e 500 mil ações, e eu tenho aqui um financeiro de quanto? De 70 milhões, que é 50 mais 20. Tem um financeiro de 70 milhões. E eu quero saber quanto que vai ser o preço dessas ações depois desse follow-on. Quanto vai ser o preço delas aqui, ó? Esse preço que é a minha incógnita. Então, esse preço vai ser 1 milhão e meio vezes P, 70 milhões. Vou passar 1 milhão e meio dividindo. Então, eu vou pegar esses 70 milhões que já estão aqui, né? Vou somar 50 milhões, né? Que é o que a gente viu aqui do que já existia. Esses 70 milhões, eu vou dividir por 1 milhão e meio. Faz com calma aqui os zeros direitinho, para você não correr o risco de errar com esse bando de zero que tem aqui. Então, isso daqui vai dar 46,67. Então, o novo preço das ações, depois desse follow-on, ele ficou de 46,67. Tem essa resposta? Opa, tá lá nela, né? A letra C de Caio é aqui, que está dizendo 46,67. É a resposta correta, então, desse nosso exercício do preço depois do follow-on. Uma empresa possui 100 mil ações em circulação. O valor unitário por ação é de R$20. Então, ela tem 100 mil ações. Vamos destacar aqui para você não se perder. Ó, 100 mil ações em circulação e o valor unitário, né, o preço da ação no mercado unitário é de R$20. Ela decide fazer um follow-on para emissão de 50 mil novas ações ao preço de R$10 por ação. Se o lucro líquido da empresa for de 5 milhões, após concluído o processo, o novo índice preço-lucro das ações será de quanto? Então, isso aqui tem muita informação junto. Vamos primeiro ver, falar, Caio do céu, o que é esse tal de follow-on? O que é esse follow-on? Follow-on é assim, ele é o contrário, né? É o que segue ao IPO. O IPO é a oferta pública inicial, quando você vai pela primeira vez ao mercado captar recursos. Então, é o IPO, a oferta pública inicial. Quando e se você voltar ao mercado para captar mais recursos, como não vai ser a primeira vez que você captou esses recursos, vai ser a segunda, terceira, quarta, quinta, para não ter o mesmo nome de IPO, porque não é mais a oferta inicial, a gente chama de follow-on. Então, follow-on nada mais é de uma captação de recursos que não a inicial. Esse que é o follow-on. O importante mencionar é que o follow-on pode se dar de duas formas. O normal, né, o que acontece mais frequência, é um follow-on primário, ou seja, né, que tem mais a ver com o nosso exercício, que é quando a empresa vai lá e ela emite novas ações, então ela capta mais recursos, entra dinheiro no caixa da empresa, mas pode ser também um follow-on secundário, em que um investidor que tem uma posição relevante na empresa vai vender suas ações. E aí, nesse caso, como é mercado secundário, não entra dinheiro no caixa da empresa, e sim no bolso do acionista que está vendendo esse grande lote de ações que ele possui, uma parte desse lote de ações que ele possui. A questão está dizendo o seguinte, que é um follow-on primário, ou seja, vai entrar recursos no caixa da empresa e a gente quer saber quanto que vai ser o novo índice preço-lucro dessa empresa depois de concluído esse processo. Então, vamos ver juntos aqui. A empresa tem 100 mil ações em circulação, então 100 mil ações, cada ação está sendo negociada ao preço de R$20. Então, se ela tem 100 mil ações ao preço de R$20, ela tem um financeiro de quanto? Pega a calculadora para você não correr o risco de comer algum zero, ou pôr um zero a mais e perder a questão porque você não quis colocar na calculadora. É super rápido, ó. Vai lá, 100 mil, enter, 100 mil, enter, 20 vezes. Isso aqui vai dar R$2 milhões. Então, vamos voltar aqui. Isso aqui dá R$2 milhões. 2 milhões. É mais fácil, você não corre o risco de errar. Depois, ela vai fazer um follow-on, vai emitir mais 50 mil novas ações. 50 mil novas ações
ao preço de R$10 por ação. Então, vezes R$10 por ação. 50 mil vezes R$10 por ação, né? Isso aqui vai dar um financeiro de quanto? Então, vamos lá, 50 mil, enter. Esse aqui é mais fácil, que é só colocar um zero, né? Mas faz lá para você não correr o risco de errar. 500 mil, faz com calma. Não precisa correr aqui, porque nessa daí você perde a questão, não vale a pena. Então, 50 mil vezes 10 vai ter um financeiro aqui de R$500 mil, que é o valor que a empresa vai emitir de novas ações. Então, quando terminar esse processo, ela vai ter aqui quanto? 100 mais 50, ela vai ter 150 mil ações emitidas, né? E um financeiro de quanto? E esse financeiro aqui vai ser de 200 mil, de 2 milhões, tá vendo? Até eu ia me confundir. 2 milhões mais 500 mil vai ser de 2 milhões e 500 mil. Então, qual que é o preço, né? Qual que é o novo preço dessas ações da empresa? O novo preço dessas ações da empresa está multiplicando aqui, eu vou passar para lá dividindo. Então, vai ser 2 milhões e 500 mil. Então, eu tenho 2 milhões e 500 mil, então 2 milhões mais, né, 2 milhões e 500 mil, e eu vou dividir por 150 mil. 150 mil divide. Então, eu tenho 16,67. Então, 16,67 é o novo preço da ação depois desse processo aí de follow-on. Só que ele não está perguntando o preço, ele quer saber o índice preço-lucro. E o que é o índice preço-lucro? O índice preço-lucro é o que relaciona o preço sobre o lucro por ação. Esse é o índice preço-lucro. Quanto que é o preço? O preço eu já sei que vale 16,67, né? 16,67. E o lucro por ação? O lucro por ação vai ser o seguinte, ele disse que eu tenho um lucro de 5 milhões, né? Deixa eu ver se não pegou meu chifre aqui. Vamos ver. Quase pegou. Dividido por... quantas ações tem agora? 150 mil ações. 150 mil ações. Então, 5 milhões, eu tenho que fazer primeiro 5 milhões dividido por 150 mil. Vou inverter o resultado e multiplicar por 16,67. Então, vem aqui comigo, ó. Vou salvar aqui, ó. Storon, salva aqui o 16,67. Deixa ele aqui, ó. Vou fazer 5 milhões. Enter, vamos achar o lucro por ação. 150 mil ações. Foi um a mais aqui, 150 mil ações. Divide, eu tenho lucro por ação de 33,33, né? Então, esse resultado aqui embaixo, ó, 33,33, esse aqui, ó. Então, eu vou fazer 16,67 dividido por 33,33. Então, como é que a gente faz? Volta lá, põe no Store 2 aqui, vou pegar Recall 1, que é o 16,67, Recall 2, que é esse valor divide, eu tenho 0,50. Então, o novo índice preço-lucro vai ser de 0,50. Então, essa é a resposta que a gente estava buscando, 0,50. Eu vou ficar com a letra A de alfa, é a resposta correta desse nosso exercício. Considere os seguintes ativos: moeda nacional, título público federal e ações de companhia aberta admitida à negociação na B3. São exemplos de garantias aceitas pela B3 para operação no mercado futuro, aquelas expressas. Então, o que história é essa? Bom, primeiro, vamos lá. Operar no mercado futuro é uma operação que a gente faz de forma alavancada. Como assim, Caio? Porque, primeiro assim, você opera no mercado futuro, por exemplo, se você é um exportador, né? Imagina que você é um exportador. Se você é um exportador, você vai receber dólares lá na frente. Você vai receber dólares, né, uma moeda estrangeira, dólar, por exemplo, no futuro. Só que para você não correr o risco de ter uma oscilação cambial que te desfavoreça, você já pode ir lá no mercado futuro e fazer uma venda de dólar futuro, né, para o dia que você for receber. Por quê? Porque você já trava a cotação e a hora que você receber os dólares, você já vai vender na cotação do mercado futuro. Só que na prática existe um mecanismo que a gente não vai colocar dinheiro, a gente vai operar com margem. O que é operar com margem? A gente vai operar com uma parte do valor do contrato que a gente está operando. Por quê? Porque são feitos ajustes diários, no caso do mercado futuro, dependendo se você está ganhando ou perdendo em função do valor que você fez a venda futura. E essa margem é um valor que você tem que depositar lá na B3 e vai servir como garantia. Por quê? Porque se houver uma inadimplência, quem vai ter que honrar vai ser a bolsa, vai ser a corretora, vai ser toda a estrutura ali de salvaguardas que existem na bolsa, né? Existe toda uma regra para isso. Mas para poder honrar, vai ter um dinheiro que ela vai usar
pegar para isso, tá? E essa margem, a bolsa aceita vários ativos que podem fazer parte, que podem compor essa margem. Então, moeda nacional é um deles? É um deles. Você pode depositar dinheiro mesmo e aí você estaria completando a sua margem que você precisa. Título público federal serve? Opa, serve sim. Ação de companhia listada na bolsa também serve. Que outros tipos de ativos servem como margem para você colocar na B3? Pode ser o ouro, né? Só que o ouro é um ativo financeiro. Pode ser uma unit, né? Que é o certificado de depósito de ações. Pode ser um BDR, pode ser um título de renda fixa emitida por bancos que tem garantia. Então, por exemplo, CDB, pode ser um CDB, pode ser uma LCI, pode ser uma LCA. Ah, eu preciso decorar tudo isso? Não, não precisa decorar. Você precisa só entender que para operar no mercado futuro, você vai ter que depositar uma margem e para fins de depósito da margem, a bolsa aceita uma ampla variedade de ativos, que vai desde a moeda propriamente dita até título público federal, ação, tudo isso que eu coloquei, ouro, unit, BDR, CDB, LCI, LCA, pode ser título de tesouro americano, pode ser uma série de coisas, pode ser ADR, né, de ação que a aceitação é elegível como garantia e tudo mais. Então, a gente ficou aqui que pode ser moeda nacional? Pode, tá certo. Pode ser título público federal? Pode, ó, moeda nacional pode, título público federal pode. Pode ser ação de companhia aberta admitida à negociação na B3? Também pode. Então, todas aqui podem. Então, a gente vai ficar com a letra D de delta. Todas as afirmativas estão corretas, 1, 2 e 3. Então, a resposta correta do nosso exercício, letra D de delta. A linha do mercado de títulos, a Security Market Line, representa a relação de equilíbrio entre o nível de risco. E aí ele fala, vai ficar oscilando aqui entre não sistemático, sistemático, total e diversificável. Bom, vamos lá. Para a gente entender a SML, a Security Market Line, ou a linha do mercado de títulos, a gente precisa voltar alguns passos atrás e lembrar da teoria de portfólio do Markowitz, né, da seleção de carteiras do Markowitz, que ele falava o seguinte, ele queria aproveitar ativos negativamente correlacionados para encontrar a melhor combinação risco-retorno que os ativos poderiam ter, tá? Risco-retorno que os ativos poderiam ter. E aí, como é que era essa história de ativos negativamente correlacionados? A gente tinha aqui um coeficiente de correlação, que a gente indicava pelo Rho, que era um número que variava, né? Que varia entre -1 e +1. Quando os ativos têm o mesmo, quando o coeficiente de correlação entre dois ativos tem o mesmo sinal, né, então um sinal positivo, significa que em média eles se movem na mesma direção. Se dois ativos tiverem um coeficiente de correlação com sinal negativo, significa que em média se movem em direções opostas. Perfeito. E o número dizia respeito à intensidade. Quanto mais próximo de um, mais fortemente é esse movimento, seja na mesma direção, seja em direções opostas. Outra coisa que o coeficiente de correlação nos diz é que quanto mais para a esquerda nós estivermos aqui nessa reta, quanto mais para a esquerda nós estivermos, maior é o benefício da diversificação. Por que isso? Porque ativos negativamente correlacionados, ou mais com uma correlação mais baixa, são ativos que quando um sobe o outro cai, quando um cai o outro sobe, então você tem uma neutralização do risco, né? Uma diminuição do risco. Não tem nada a ver com retorno. O retorno vai ser provavelmente prejudicado, mas você está pensando numa ótica de risco. Então, quanto menor for o coeficiente de correlação, melhor o benefício da diversificação. Com base nisso, o Markowitz falou o seguinte, eu vou montar carteiras com ativos de preferência com baixo coeficiente de correlação e devo achar uma carteira com risco zero. Só que ele não achou. Ele foi plotando aqui as carteiras que ele achava, de fato havia sim uma redução de risco, né? Só que ele percebeu que essa redução ocorria até certo ponto. E depois aqui as carteiras faziam um negócio mais ou menos assim. Então ele juntou esses dados de carteiras mais eficientemente diversificadas e ele deu o nome, como eram as carteiras mais eficientemente diversificadas, ele deu o nome de fronteira eficiente. Então, o que era a fronteira eficiente? A fronteira eficiente nada mais é do que as carteiras, né, o conjunto das carteiras mais eficientemente diversificadas. Aí ele percebeu o seguinte, ele falou, olha, esse risco que eu estou olhando aqui é o meu risco total, né, medido pelo desvio padrão.
será que eu consigo diminuir mais esse risco ainda? O que ele fez? Ele pegou as carteiras que estão na fronteira e combinou com o ativo livre de risco. Então, o que era o ativo livre de risco? O ativo livre de risco é um ativo que tem um retorno, muitas vezes pequeno, mas não tem risco, pelo menos não em teoria. Então, quando ele combinou o ativo livre de risco na fronteira, ele pensou assim, se eu introduzir um ativo livre de risco, eu estou contribuindo para melhorar o retorno, ainda que um pouquinho, sem contribuir para aumentar o risco. Então, se eu combinar o ativo livre de risco com as carteiras na fronteira, seria ótimo. E, de fato, ele percebeu empiricamente que a combinação dos ativos livres de risco, né, de um ativo livre de risco com as carteiras na fronteira, deu uma reta. E essa reta, ele deu o nome de Capital Market Line. Então, o que é a Capital Market Line? A Capital Market Line é uma reta que é constituída a partir da fronteira eficiente mais os ativos livres de risco. E aí ele pôde perceber que essa reta domina a fronteira porque ela conseguiu aqui achar com melhores combinações de risco e retorno que estavam na fronteira. Ainda assim, né, não satisfeito, ele seguiu o modelo dele, ele falou o seguinte, poxa vida, mas por que será que ainda tem essa região de carteiras inatingíveis aqui em cima, né? Mesmo com a CML, eu não cheguei nessas carteiras. Então ele anunciou o seguinte, ele falou, olha, isso quer dizer que o risco, vamos apagar aqui, ó, o risco está dividido em duas partes. Uma parte do risco eu consegui diversificar através da combinação de preferência de ativos com baixa correlação entre eles, mas uma parte do risco eu não diversifiquei. Então ele percebeu que foi o seguinte, ó, que aqui, se eu colocar aqui risco no eixo vertical e colocar a quantidade de ativos na carteira, que eu fui colocando ativos com baixa correlação, chega uma hora que esse risco não diminui mais, ele fica aqui. Então, ele deu um nome aqui embaixo para esse risco que eu não consigo me livrar, ele deu o nome de risco não diversificável, também conhecido por risco sistêmico ou sistemático. Por quê? É um risco que o sistema está impondo ao meu ativo e por melhor que seja a minha diversificação, eu não consigo ficar livre dele. Por outro lado, esse outro risco aqui, ó, esse eu consegui diversificar. Então, ele deu o nome de risco diversificável ou não sistêmico ou não sistemático, que não tem a ver com o sistema, tem a ver sim com o ativo, com a classe de ativos que ele está, com características operacionais da empresa que se refere a essa ação. Então, ele falou o seguinte, se o meu risco total, que é o meu desvio padrão, né, que a gente viu aqui, é composto por dois riscos, um que é diversificável e outro que é não diversificável, para eu pedir um retorno em função desse risco que eu estou correndo, qual risco que é importante? Ele falou o seguinte, bom, se esse primeiro risco aqui eu diversifico, eu não vou ter direito a ganhar prêmio em cima desse risco, porque o gestor tem que dar um jeito de diversificar. Agora, esse aqui de baixo não tem jeito. Esse aqui, por melhor que eu diversifique, eu vou estar sujeito a ele. Então, ele deu o nome desse risco de beta. Então, o que é o beta? É o impacto do mercado no ativo, esse impacto sistêmico que o sistema impacta no ativo e eu não consigo ficar livre dele. Então é esse risco que eu vou ter que pedir prêmio. Então o que ele fez? Ele fez uma evolução do modelo, finalmente para a gente concluir, né? Ele fez uma evolução do modelo e chegou na SML. O que é a SML? A SML é uma reta muito semelhante à CML, mas não é à toa que ela tem outro nome. Por quê? Porque ela vai relacionar o retorno, como a CML faz, só que eu vou relacionar com o beta, com o risco sistêmico ou sistemático, tá aqui, né? Então, a SML, que é o que eu estava procurando, ela relaciona o retorno com o risco sistêmico, sistemático ou não diversificável. Então, vamos ver o que falam aqui as alternativas. Na letra A, ela relaciona risco não sistemático? Não, tá errado, risco sistemático. Letra B, risco sistemático e taxa de retorno requerida? Perfeito, o quanto que eu vou exigir de retorno, ou seja, de prêmio, para correr esse risco que eu não consigo ficar livre dele. Vamos ver se as outras alternativas estão erradas. Risco total não, risco total é a CML aqui no desvio padrão, e risco diversificável é um sinônimo para não sistemático, então está errado. Então a gente ficou realmente com a letra B de Bravo, que eu relaciono o risco sistemático com a taxa de retorno requerida. Então a resposta correta do nosso exercício é a letra B de Bravo. Considere as seguintes situações. Então, sempre que tem 1, 2 e 3, primeira coisa que o nosso querido amigo Toro sempre fala, dá uma olhada para ver
qual que é a pergunta. Então a pergunta é assim, ó, de acordo com a resolução 160, a resolução 160 é que trata de ofertas públicas, tá? Pode ser considerada de fato uma comunicação sobre ofertas públicas apenas aquelas descritas em. Então, quando a gente fala de ofertas públicas, tem a resolução CVM 160, que trata de todos os processos, todas as regras, tudo que tem a ver com ofertas públicas, né? O grande marco legal, marco regulatório da CVM, a resolução CVM 160. Quando a gente fala de ofertas públicas, a gente tem que tomar um cuidado muito especial com publicidade, né? Com a comunicação. Porque existe todo um processo que tem que ser seguido e a comunicação tem que ser feita? Tem que ser feita, mas na hora certa. Na hora certa. Então, o que a 160 fala? Né? Que considera-se que foi dada publicidade, então ela fala assim, ó, publicidade. Então, considera-se que foi dada publicidade, né? Esse termo que é usado lá na 160. Então, considera-se que foi dada publicidade a uma oferta quando for promovido. Olha o que diz a lei. Quando for promovido a regulação, né? A resolução 60. Considera-se que foi dada publicidade a uma oferta quando for promovido por qualquer meio ou forma um ato de comunicação que busque despertar o interesse na subscrição ou na aquisição de determinados valores mobiliários ofertados ou que venham a ser ofertados, tá? Então, qualquer meio que você comunica que visa despertar o interesse em um terceiro para o valor mobiliário, pode ser uma oferta que ainda nem aconteceu, mas que vai acontecer, isso quer dizer que foi dada publicidade para a resolução 60, ela é muito específica nesse sentido. Então, quando a gente fala isso, o que são exemplos, Caio? Ficou muito amplo. O que é um exemplo de uma oferta pública? Então, por exemplo, utilização de material publicitário dirigido ao público investidor em geral, procura por investidores, né, para os valores mobiliários, né, procura por meio de quaisquer pessoas naturais ou jurídicas, integrantes ou não lá do sistema de distribuição de valores mobiliários, que esteja atuando em nome do emissor, do ofertante ou das instituições participantes do consórcio de distribuição. Então, se você está atuando em nome de algum desses, você está dando publicidade. É um exemplo de uma oferta como pública, tá? E outra coisa importante é que a consulta sobre a viabilidade da oferta ou a coleta de intenções de investimento junto a potenciais subscritores ou adquirentes indeterminados também é um exemplo de que você está dando publicidade para uma oferta, ela vai ser considerada como uma oferta pública, tá? Então, isso aqui é importantíssimo você saber. Beleza. Então, vamos ver, agora que a gente deu essa palhinha, vamos dar uma olhada aqui o que falam as afirmativas. A afirmativa 1 fala o seguinte: o diretor de relação com investidores de uma empresa comenta em uma reunião de apresentação de resultados sobre a possibilidade de emissão de um novo lote de ações via oferta pública. Pronto. Ele quis despertar o interesse, ele comentou ali numa reunião de apresentação que não tinha nada a ver, mas lembra que a gente falou? Por qualquer meio, desde que você queira despertar o interesse. Então aqui é um exemplo de uma comunicação de uma oferta pública? Sim. Então a primeira afirmativa está correta, é um exemplo. A segunda você tem que tomar cuidado, porque ele fala o seguinte, ó, consulta sigilosa. Vamos marcar esse termo aqui, ó, consulta sigilosa. Consulta sigilosa potenciais investidores profissionais para apurar a viabilidade ou interesse em uma oferta pública. Essa aqui é a definição do que a gente chama de pilot fishing, tá? Então, pilot fishing é justamente você fazer essa consulta, é uma consulta sigilosa, não é uma consulta sobre viabilidade de oferta para qualquer um, para investidores profissionais, para apurar a viabilidade ou interesse em uma eventual oferta pública. Isso é permitido, isso não é considerada uma publicidade, isso é um processo lá das ofertas públicas que a resolução CVM 160 permite que você faça, tá? Permite que você faça. Então, essa daqui não é publicidade, então essa aqui está equivocada porque o pilot fishing é algo que você pode fazer e não está dando comunicação, não está dando publicidade para a oferta, tá? Inclusive, né, tem uma série de detalhes sobre o pilot fishing que a consulta, né, ela não pode vincular as partes, né, não pode vincular as partes,
tem que manter sigilo. Então, é uma coisa do processo que pode ser feita e que não tem a ver com a publicidade, tá? Então, isso daqui não é o que a gente está buscando. E a afirmativa 3 é uma interessante, porque ele fala assim, ó, divulgação da emissão de ações via oferta pública nas redes sociais. Pô, na rede social já está dando publicidade amplamente, né? Então, essa aqui é verdadeira. Então, dado tudo que a gente falou, a gente conseguiu concluir que a primeira é correta, a segunda é errada, a terceira é correta. Então, a gente vai ficar com 1 e 3, resposta correta, letra D de delta. Uma empresa emitiu um título de dívida com valor de face de 1.000, juros anuais de 9%, vamos destacar aqui, ó, valor de face de 1.000, juros anuais de 9% e prazo até o vencimento de 10 anos, sendo esse seu único passivo. Esse título está sendo negociado a R$ 947. Se a alíquota de imposto de renda da companhia é de 38%, o custo do capital de terceiros anual é de quanto? Então vamos lá. Ó. Esse exercício aqui, o mais fácil é você lembrar das funções financeiras da calculadora, aí você não erra. O que ele disse? Valor de face. Lembra, o valor de face é lá na frente. Então, ele tem um título que lá na frente vai valer 1.000. Esse daqui é o valor de face. Então, esse aqui vai ser o meu valor futuro. Hoje, esse título está sendo negociado a 947. Então, hoje eu precisaria desembolsar 947 para comprar esse título. Né? 947, esse aqui vai ser o meu PV negativo, porque eu preciso desembolsar para poder ter esse título. E ele falou que tem um prazo de 10 anos, então aqui 10 anos, e falou que tem um juro anual de 9%. Juro anual de 9%, você vai pegar esse 9% e jogar em cima do 1.000. Então, você vai ter 9 aqui, ó, 1, 2, 3, e aí sucessivamente, até o 9º e o 10º de 9% de 1.000 vai dar 90. Então, você tem pagamentos aqui de 90, né? Pagamentos de 90 e o último pagamento de 90 junto com o principal. Então, como é que eu calculo o custo de capital antes de me preocupar, por enquanto, com a alíquota do imposto de renda? Isso eu vou dar depois. Vamos ver primeiro como é que a gente calcula o custo de capital. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar PV menos 947 na calculadora. Vou colocar PMT aqui de 90, que são esses pagamentos periódicos, PMT de 90. N igual a 10, porque é o prazo do meu título, e o FV de 1.000, tá bom? Então, vamos chamar a calculadora aqui para ela ajudar a gente a resolver esse problema. Olha lá, eis quem surge. Vamos lá, então. Ó. Vamos colocar as informações. 947, bom, zera a calculadora primeiro, né, para não ter problema. 947 primeiro, troca o sinal, coloca lá no PV. 90, vamos colocar no PMT. 1.000 a gente coloca no FV, 10 no N, e aí a gente chama o I. Chegamos em 9,8573. Então, o I aqui, ó, deu 9,8573. Só que toma cuidado que essa não é a resposta, né? Ah, Caio, mas tem a letra D ali, mas está ali só para te atrapalhar. Por quê? Porque esse custo de capital não considera o benefício fiscal associado ao capital de terceiros. E como é que eu considero o benefício fiscal associado ao capital de terceiros? Eu preciso vir aqui e multiplicar por 1 menos a alíquota de R. Então, 1 menos 0,38. É isso que eu preciso fazer. Multiplicar por 1 menos 0,38 é a mesma coisa que multiplicar por 0,62, né? Que é o que falta para chegar em 1. Então, eu tenho que pegar esse resultado que eu achei e, por conta do benefício fiscal associado ao capital de terceiros, eu vou ter que multiplicar por 0,62, porque meu custo de capital de terceiros, no final das contas, vai ser mais barato porque eu tenho esse benefício fiscal. Por quê? Porque eu posso pegar e abater do meu DRE, né? Abater da base de cálculo do imposto de renda, esse custo financeiro, tá? Então, 9,8573 que eu tenho lá, eu vou multiplicar por 0,62. 0,62 vezes, agora sim, 6,1115. 6,1115 é a minha resposta. 6,1115. Essa é a minha resposta final. Vê como caiu um pouco
o custo do capital por conta desse benefício fiscal. Então, 6,1115, eu vou ficar com a resposta correta, é a letra B de Bravo, 6,11, resposta certa, letra B de Bravo.